O Brasil conheceu hoje o seu primeiro representante a se tornar tetracampeão da Copa Libertadores. E esse time é o Flamengo, que hoje se sagrou campeão após vitória sobre o Palmeiras por 1-0, com um gol heróico de Danilo. Para alguns, a vitória do Flamengo não é surpresa, mas o jogo em geral foi bastante truncado. Tem alguns pontos que eu queria levantar nesse vídeo, trazendo a minha análise sobre a vitória e o título do Flamengo. O principal que eu queria mostrar aqui é onde o Flamengo acertou e onde o Palmeiras errou para o resultado de hoje acabar sendo consumado. Já deixo uma coisa bem clara logo de cara para você poder acompanhar no restante do vídeo. Para mim, o Palmeiras começou perdendo pela sua covardia. Lance de expulsão. Eu vou começar primeiramente esse vídeo já falando sobre o lance que todo mundo tá falando a respeito. O lance de expulsão que aconteceu no primeiro tempo do jogo. Com o lance já parado, o Pulgar, volante do Flamengo, entra com a sola, com a trava da chuteira no Bruno Fux, zagueiro do Palmeiras, e deixa ali claramente a marca da trava. Para mim, claramente, lance para cartão vermelho. E não entendi por que o árbitro do jogo não deu o cartão vermelho para o Pulgar. Esse aqui é o primeiro ponto. Só que o que acontece no futebol hoje em dia? Quando o juiz erra, deixa de dar um cartão, sinalizar um pênalti, ainda existe o recurso do VAR. Então, para mim, mais do que o erro do juiz de campo, é o erro do VAR em não ter chamado o árbitro de campo para uma revisão, para poder recomendar a expulsão do Pulgar. Então, esse aqui é um lance que todo mundo vai falar a respeito, é um lance que acaba interferindo muito no jogo, afinal, podem ter certeza que se o Palmeiras fica com um jogador a mais, o jogo fica diferente, não tem como negar isso, mas eu não quero também nesse vídeo me apegar apenas nessa situação. Para mim, o Palmeiras não deixou de ser campeão só porque o Pulgar não foi expulso, foi muito por conta da sua postura também, e eu já vou falar mais adiante sobre isso. Agora, uma coisa é fato, numa final de Libertadores, você não expulsar um jogador que merece ser expulso no primeiro tempo, isso claro que interfere, isso tem um peso importante. Porque o jogo em si ele já foi naturalmente muito equilibrado e muito truncado. Então imaginem como seria com um jogador a menos para o Flamengo desde o primeiro tempo, tendo que se desgastar e correr mais. E mesmo assim, tá? Isso não seria garantia de que o Palmeiras seria o campeão. Afinal, a gente viu no ano passado uma final de Libertadores em que o Botafogo jogou com um jogador a menos desde os primeiros 25 segundos de jogo e mesmo assim foi campeão por 3-1 sobre o Atlético Mineiro. Mas, óbvio que eu não poderia deixar esse lance passar em branco sem dar a minha opinião. Para mim, o Pulgar merecia sim ter sido expulso. Coragem para jogar. Agora sim, vamos falar sobre o que eu realmente queria falar nesse vídeo, que é a questão da coragem para jogar. O Flamengo e o Palmeiras chegaram na final, para mim, em condições de muita igualdade. Dois bons times, dois times que sabem jogar, dois times que têm contragolpe, que têm boas defesas. Então, eu particularmente esperava um jogo não de muita trocação, mas um jogo mais vistoso. No fim, foi um jogo muito truncado, de muitas faltas duras, muitos cartões amarelos, enfim. Só que teve uma coisa que chamou a minha atenção na postura do Flamengo para a postura do Palmeiras. Que era o quê? O time do Flamengo, para mim, teve muito mais coragem e muito mais personalidade para jogar esse jogo do que o Palmeiras. E eu digo isso principalmente na questão de calma mesmo. Porque podem perceber que o Flamengo, desde o começo do jogo, foi trabalhando a bola sempre passava pelos meio-campistas do Flamengo, o Pulgar, o Jorginho, o Arrascaeta, coisa que eu não via no Palmeiras. A impressão que me passou foi que o Palmeiras entrou no jogo com medo, entrou no jogo assim em choque. Por quê? Porque o Palmeiras em nenhum momento tentava trabalhar essa bola curta ou então fazer essa bola passar pelo seu meio de campo. Podem perceber que, na maior parte do jogo, o Andreas Pereira não pegou na bola, o Rafael Veiga não pegou na bola, e mesmo assim os jogadores do Flamengo conseguiam. Ou seja, os do Flamengo jogavam, os do Palmeiras não jogavam. E aí, o Palmeiras viveu de quê nessa final de Libertadores? De chutões do Gustavo Gomes, do Murilo e do Fux, pro Flaco Lopes tentar lá dar uma casquinha, ganhar a bola pelo alto para que ela sobrasse pro Vitor Roque. Para mim, para um time que tá na decisão, viver só desse tipo de jogada é muito pouco. Ainda mais quando a gente sabe que esse time tem recurso,
tem repertório para poder fazer mais. Então a gente via um Flamengo com recurso, atacando pelas laterais, com o Samuel Lino indo para cima, com o Bruno Henrique fazendo facão e com os meio-campistas jogando, enquanto o Palmeiras só vivia de estourão. Você sempre vai ter muito mais chance de ser campeão, de vencer um jogo, se você conseguir ter mais a posse de bola, conseguir criar mais, conseguir agredir mais. Podem ver que o Flamengo teve muito mais escanteios do que o Palmeiras. E os números estão aqui, para que vocês possam ver nos números tudo isso que eu tô falando, que o Palmeiras se acovardou perante o Flamengo. Ao todo, o Palmeiras trocou 282 passes na final, contra 444 do Flamengo. É uma diferença significativa. Só que o que mais me chama a atenção, para mim o que é mais grave, é a gente olhar para uma final de Libertadores em que o Flamengo chuta 3 bolas no gol, manda uma bola na trave e tem 2 chances claras ali, quase cara a cara. Uma do Bruno Henrique no primeiro tempo e uma do Arrascaeta no segundo. E aí a gente vai ver o Palmeiras não chutou uma bola no gol sequer na final. O Rossi não fez nenhuma defesa. Isso numa final. Então, isso mostra que o Flamengo sim mereceu mais porque buscou mais e tentou mais. O Palmeiras acabou indo pro abafa no final e mesmo assim não chutou uma bola no gol sequer. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante também. Eu queria agora bater na tecla da escalação do Palmeiras. O Palmeiras chegou para a final contra o Flamengo e o Flamengo é um time que a gente sabe naturalmente que tem muita força no meio campo, muita qualidade técnica, com o Pulgar, com o Jorginho, com o Arrascaeta, que são caras que fazem o time jogar, e é um time que ao mesmo tempo ataca muito bem pelas laterais com o Carrascal, que hoje fez um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo, com o Lino e com o Bruno Henrique, que cai para os dois lados. Então o Flamengo tinha um time, principalmente no meio campo, muito encorpado. E aí a gente viu um Palmeiras jogando com 3 zagueiros, perdendo claramente o meio campo e que não conseguiu usar bem as suas alas. Eu acho que vocês podem contar nos dedos quantas vezes que o Kelvin fez uma ultrapassagem ou o Piquerez. O Kelvin ainda cruzou uma bola boa no primeiro tempo para o Vitor Roque, que o Vitor Roque acabou desperdiçando. Agora, o Piquerez não chegou uma vez sequer na linha de fundo. Então, para mim, o Abel, além de ter errado na estratégia do time, acabou pecando também na escalação. Claro que é sempre muito mais fácil a gente falar depois do resultado, mas para mim o Palmeiras tinha que ter encorpado mais no seu meio de campo, tinha que ter tido mais coragem para jogar. Porque depois no fim não adianta de nada os jogadores ficarem se lamentando, ficarem chorando no campo, sendo que em campo mesmo eles não tiveram essa coragem, essa personalidade para fazer diferente. Tentativa tardia. Para mim o que é pior de tudo no jogo do Palmeiras hoje é o fato de o Palmeiras ter tentado jogar só depois de tomar o gol. Ou seja, se o Flamengo tivesse feito o gol só no finalzinho ou não tivesse feito o gol no tempo normal, o Palmeiras não iria para cima do Flamengo em momento nenhum. Essa que é a grande verdade. O Palmeiras ficou sentado lá atrás e, mesmo assim, acabou levando o gol. Inclusive uma cabeçada muito bonita do Danilo, que acabou subindo e meio que o Fux atrapalhou o Gomes. Então o Gomes não conseguiu subir para disputar com o Danilo. A cobrança do escanteio do Arrascaeta também foi perfeita, a batida muito boa. Agora dando sequência para esse bloco da tentativa tardia. Depois que o Palmeiras toma o gol, que o Palmeiras vai querer tentar jogar. Então aí o Abel começa a empilhar um monte de atacante dentro de campo. Já tinha o Vitor Roque e o Flaco. Ele saca o Alan, para mim de maneira errada. Alan era o jogador mais perigoso do Palmeiras no jogo. Aí ele começa a colocar Felipe Anderson, Sousa, começa a colocar Maurício. Para mim, o Palmeiras errou o momento de atacar. Depois que você tá perdendo, você quer começar a atacar? Pelo menos que tentasse atacar em outros momentos do jogo. Porque no fim, quando você vai pro desespero, você pode acabar achando um gol, mas não vai criar. E aí o que acontece? O Palmeiras ali no desespero, até o Gustavo Gomes virou centroavante, até o Murilo virou centroavante. E quando o seu adversário tá ganhando o jogo e fecha a casinha, geralmente a única maneira de você agredi-lo ou vai ser com finalização de fora da área, coisa que o Palmeiras não fez, ou cruzando a bola para dentro da área. E aí fica muito mais fácil você consagrar o zagueiro jogando um monte de bola para dentro da área, que é exatamente essa bola que o zagueiro quer, o Léo Pereira, o Danilo, quer para poder tirar de cabeça. Então o Palmeiras até teve uma chance no finalzinho com o Vitor Roque, que o Danilo travou, mas para mim foi muito pouco o Palmeiras tentar produzir só depois que o Flamengo abriu o placar. No futebol, de uma maneira geral, eu sou a favor que ganhe o time que tenta mais, o time que busca mais. Depende muito da sua proposta e da sua realidade. Eu acho que uma coisa seria se o Palmeiras tivesse um time bem limitado, de investimento bem inferior ao do Flamengo. Aí eu chegaria aqui e falaria para vocês que fazia sentido o Palmeiras jogar fechado, jogar por uma bola, jogar na base do chutão, porque é a realidade do time.
Só que convenhamos que esse não é o caso. Para mim, Palmeiras e Flamengo são times do mesmo nível, times com qualidade técnica, com recurso, mas eu só vi tentativa realmente de ganhar o jogo por parte do Flamengo. O Palmeiras não quis vencer o jogo, ele quis, depois que estava perdendo, não perder, buscar só o empate. Queria te convidar agora para deixar a sua opinião aqui nos comentários, para que você me conte também qual que foi a sua leitura em relação à estratégia do Abel e à estratégia do Felipe Luiz. Comenta aí. Então, galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse sábado. Espero profundamente que você aí tenha curtido o vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!